Depois que John Constantine acorda passando mal e começa a tossir sangue na sua pia, ele fica desesperado sem saber o que estava acontecendo e rapidamente vai atrás de um médico, que revela ao John que ele estava com câncer de pulmão terminal e infelizmente iria morrer em poucos dias. Constantine então começa a ficar depressivo porque sabia que sua alma já estava condenada ao inferno e acaba decidindo que não podia morrer, agora indo atrás do seu antigo amigo Brandon para ver se ele podia te ajudar. Brandon agora começa a servir umas bebidas para os dois e depois ele até mostrar para Constantine que fazia sua própria cerveja artesanal usando um fosso cheio de água benta. John diz que só podia ser mesmo magia que fazia aquela bebida estar tão boa, mas finalmente admite a verdade que estava morrendo e queria ver se Brandon podia ajudar. Porém, assim que Brandon começa a rir, deixando Constantine completamente confuso, ele logo explica que estava com cirrose e que aquele era literalmente o seu último dia de vida. E sua situação não estava exatamente muito melhor que a de John, já que a magia da cerveja perfeita na verdade veio de um acordo com o diabo e o combinado era ele buscar Brandon à meia-noite no dia da sua morte. Brandon então pede para Constantine ir embora para ele aproveitar seus últimos momentos, mas assim que John abre a porta para ir, ele acaba ficando chocado quando dá de cara com o próprio Lucifer, que tinha vindo buscar a alma de Brandon. Constantine agora desiste de ir embora e decide tentar salvar seu amigo de ir pro inferno. E depois de pensar na ideia perfeita, John discretamente pega 2 copos de cerveja de água benta e se vira para Lucifer oferecendo um brinde, afirmando que seria uma humilhação para Brandon ver o diabo bebendo da sua própria cerveja enquanto levava sua alma. Mas assim que Lucifer elogia a ideia e dá um gole na cerveja de Constantine, ele rapidamente começa a se sentir estranho e John só sorri assistindo, logo em seguida derrubando ele com uma mesa e quebrando uma garrafa de vinho para atacar o demônio, agora derrubando ele no poço de água santa e se livrando daquela forma física de Lucifer de vez. Constantine então checa as horas e depois de ver que já tinha passado meia-noite e Brandon estava livre do acordo, ele vai embora feliz por ter enganado o próprio diabo, mas sua felicidade acaba não durando tanto quando ele se lembra que por ter feito o que fez, Lucifer agora tinha o direito da alma dele quando ele morresse, o que ainda seria breve se ele não conseguisse se curar. Porém, é depois disso tudo que Constantine finalmente percebe que sempre conseguiu se virar com a própria malandragem, decidindo assim estudar tudo que podia sobre demônios e o inferno para montar um plano de sobrevivência. Constantine então faz mais um ritual e assim que o demônio chamado aparece, ele rapidamente propõe um acordo com ele e o demônio inocentemente aceita. Porém, depois que algumas horas se passam, Constantine faz mais um ritual e chama outro demônio, rapidamente propondo um acordo a ele também. E no segundo que tudo já estava certo, Constantine pega uma lâmina e começa a acelerar a sua morte, fazendo assim Lucifer aparecer muito feliz, só esperando para levar a alma dele. Porém, é aí que os outros 2 demônios de mais cedo também aparecem e dizem que a alma de John era deles e que eles tinham feito um acordo. E enquanto Lucifer olhava todos muito confuso, Constantine explica que leu sobre as leis deles e descobriu que eles não costumavam dividir almas. Então ou 2 deles teriam que ceder e ser humilhados, ou Constantine não poderia morrer e ser levado por ninguém. Lucifer agora com extremo ódio é obrigado a tirar o tumor do corpo de John e ele renasce com um novo corpo totalmente curado. E apesar de Lucifer ainda irritado dizer que ele iria pagar por aquilo, Constantine só começa a rir e diz que ele estava na sua mão agora.